Aos ouvintes da Voz da Planície, nos 104.5 quem nos acompanha também na nossa emissão online e é claro quem nos vê através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Desta vez mudámos de espaço, desconfinámos também de alguma maneira, saímos do espaço da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo em Beja e arrumámos até Trindade Albernoa. Estamos num espaço fantástico que é o Agroturismo Xistos, para fazer aqui uma coisa que se chama, uma outra iniciativa da incubadora Phoenix Talks. E é tal e qual como se diz, é Phoenix Talk, portanto vamos conversar durante 30, 40 minutos, vamos conversar, mas antes de começarmos a conversar com o convidado, eu pedi ao coordenador da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, que mais uma vez está a dar início a uma outra atividade, a um conjunto de programas em parceria com a Rádio Voz da Planície de Beja, mais uma vez, que explicasse um bocadinho este novo conceito, este novo formato e depois então apresentasse a nossa convidada. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Paula. Nós começamos agora aqui uma nova edição de programas. Nós decidimos chamar-lhe Phoenix Talks em homenagem ao X Talks. Foi uma das primeiras iniciativas da incubadora. Esta questão do Talks é mais para parecermos modernos, não é? E no fundo são conversas e é espaços de conversa. E o que nós pretendemos aqui de alguma forma é criar espaços em que nós tenhamos aqui um momento agradável de conversa, que as pessoas possam ouvir em casa e que percebam que não há aqui nada de extraordinário à volta da criação de projetos. Nada de extraordinário no sentido de não estar acessível a todos, porque em termos de quem os faz realmente existe algo de extraordinário, porque a capacidade de alguém conseguir transformar aquilo que são os seus sonhos, as suas expectativas em algo concretizável, em algo material, é para mim uma das coisas mais bonitas que nós podemos conseguir. E a criatividade pura, não é? Mais do que criatividade, sabes, Ana, aqui a grande questão é, e às vezes penso isto nos próprios projetos que tenho desenvolvido e que tenho materializado. Nós na nossa cabeça temos as coisas, na nossa cabeça nós temos os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas ambições e quando nós conseguimos materializar isso, passar isso a escrito e de escrito passar isso à ação, é realmente algo que nos deixa completamente preenchidos e só quem constrói projetos, quem edifica projetos percebe isto e a escolha da Paula é exatamente porque, sendo uma das agentes dinamizadoras, tal como a Ana, e são por algum motivo, não é? Nós estamos aqui num sítio que um dia foi uma ideia na cabeça da Paula. E é muito importante que nós consigamos materializar isto, para que as pessoas percebam que os projetos não são mais do que isto. Um dia, na cabeça da Paula, e durante muitos anos, estiveram os xistos. De outra forma diferente, com certeza que houve muitos xistos diferentes na cabeça da Paula, não é? Mas a verdade é que estes xistos que existem hoje e que nós estamos aqui neste espaço fantástico a ver as vacas e a ver a natureza e com uma piscina e com este espaço fantástico, já foram uma ideia na cabeça da Paula, que a Paula teve a capacidade de passar a escrito e de executar, e isso, no momento em que a Paula fez isso, a Paula criou aqui uma enorme dádiva aos outros, porque hoje nós podemos usufruir daquilo que a Paula sonhou e daquilo que a Paula pensou. E portanto, construir projetos é isto, e construir projetos é muito importante para que nós possamos melhorar efetivamente o nosso território. Não há nada mais importante para que nós possamos dar a mão ao nosso território do que nós elaborarmos, participarmos. Não precisamos de ser nós os promotores, mas sermos nós parte sempre envolvida, sempre aberta, sempre disponível. A disponibilidade é algo que é muito importante nesta questão de nós construirmos projetos, nós construirmos ideias. Ser empreendedor não é apenas fazer projetos, ser empreendedor é ter também a capacidade de apoiar os projetos dos outros, de torná-los nossos. O X não foi um projeto meu, mas hoje é. Porque o sinto também como meu, como a Paula certamente e a Ana sentem a incubadora, que é o outro projeto que permite este projeto estar aqui hoje no programa de rádio, estarem vivos, estarem bem e termos a enorme capacidade de dar. E portanto é este o lema
que nós vamos trazer para estas conversas, e vamos conversar com mais convidados, serão 4 ou 5 programas, em que nós vamos falar com pessoas que criaram projetos. Agora com a Paula, não foi apoiado pela inovação social, mas eu já o disse, é um projeto de uma inovação extraordinária, já vamos perceber porquê, e também percebermos aqui de uma forma clara que os outros projetos também, eles apoiados, sendo eles apoiados pelo Portugal Inovação Social, que surgem na cabeça de outras pessoas, o que é que levou a isso, o que é que os levou a escrever os seus projetos, a executar o seu projeto, e hoje nós temos a possibilidade de beneficiar daquilo que foram as expectativas, os sonhos e a ambição para melhorar a vida de todos nós. Os caminhos fazem-se caminhando, dizíamos nós aqui há minutos antes de começarmos esta conversa, e os dinamizadores do território têm esse grande papel que o João estava ali a mencionar. A Rádio Voz da Planície, enquanto rádio, dá voz ao seu território, não é por nada que se chama Voz da Planície, não é? Dá voz a toda a planície que a envolve, dando voz aos projetos, às ideias e a tudo aquilo que chega até nós, como algo que contribui também para o desenvolvimento do seu território. E a Paula Mira teve essa capacidade visionária de pensar um projeto com um conceito. E talvez seja precisamente aí que nasce a inovação ou a novidade. Ser capaz de pensar alguma coisa para si, para a sua família, para os outros, para a comunidade que a envolve, através de um conceito que se vai fazendo e que está a ser construído todos os dias. Paula, quer-nos contar um bocadinho essa ideia, esse conceito e esse caminho que se faz caminhando? Boa tarde. Sem dúvida. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer mais este momento, mais esta conversa aqui no Agroturismo Xistes. Para mim é uma grande felicidade que isso aconteça. Portanto, talks, conversas, venham elas, portanto, de várias áreas, com vários intervenientes, com várias atitudes. É para isso que este projeto existe. Portanto, é um projeto pensado, isto o tempo passa depressa, mas é um projeto se calhar pensado há 10 anos da minha vida. Mas o primeiro propósito, quando comecei a rabiscar os primeiros traços enquanto arquiteta e fazedora de projetos de edificado, eu pensei logo por mim, não, isto tem que ser um projeto realmente que sirva realmente para receber turistas, mas não só. Portanto, tem que ser um exemplo daquilo que eu defendo enquanto pessoa. E aquilo que eu defendo enquanto pessoa é sobretudo o dinamismo. Portanto, há bocadinho falávamos, portanto, no equilíbrio e na felicidade. Eu sou apologista que a felicidade existe. E existe quando entre nós há um equilíbrio entre realização, sobretudo pessoal e profissional. Portanto, e não é preciso ser muito para ser feliz, mas nós sentirmos ao longo da nossa vida que servimos para alguma coisa, isso traz a felicidade. Traz a felicidade. Já o meu avô dizia, há aqui uma foto dele aqui nesta queijeira, com quase 100 anos, e eu recordo sempre e transmito isto a algumas pessoas que aqui passam, sejam turistas ou não, que ele sempre me dizia que enquanto formos vivos neste planeta Terra temos que deixar uma marca positiva. E eu sempre ouvi isto desde pequena e portanto eu sempre fixei esta frase. Portanto ele foi um homem também, entre aspas, visionário à sua maneira, visto assim um bocadinho como a Ave Rara. Eu pelos vistos saio um bocadinho este avô, mas eu não me considero como a Ave Rara, porque isto é ser-se assim, não é ser melhor que os outros, mas é fácil. Nós darmos um bocadinho nós próprios aos outros, para que os outros fiquem bem como nós, é muito fácil. Mas é preciso ser resiliente também. É. E porquê é que eu realmente fui resiliente e continuo a ser? Porque as coisas realmente não caem do céu. Por exemplo, este espaço físico que vocês veem aqui é um projeto raiz, projetado por mim, onde não havia nada. Nada. Portanto, havia sim senhora, uma ruína junto à estrada, que era a única casinha que existia nesta exploração, propriedade herdada de Monte da Ponte, e eu pensei, mas enquanto projetista, fazendo projetos para outras pessoas e criando um projeto de interesse para a comunidade no território, noutra região do Baixo Alentejo ou do Alto Alentejo, por que não criar aqui um projeto no Baixo Alentejo e junto a Beja, numa propriedade que é nossa, onde não existe nada, apenas existe vacas, ovelhas, cistos, terra, natureza, muita natureza, zonas ripícolas, zonas lindas, e eu pensei assim, oh meu Deus, e por que não? E aí desafiei a minha pessoa, falei com os meus botõezinhos e pensei assim, oh Paula, joga-te a fazer isto.
tu estás dentro das regras, sabes que é um grande desafio, vais ouvir muitos não, mas também com certeza vais ouvir muitos sims, vais calhar desistir e depois voltar à ação, mas isso faz parte da vida. Paula, quanto tempo é que isto demorou, este processo? Isso para quem nos está a ouvir e está a pensar num projeto, às vezes pensa-se que as coisas é pensar, fazer e dentro de meses ou um ano a coisa está, e não foi bem assim no seu caso. Não é um ovni com a terra. Era bom. Olha, isto pensou assim, mas isto é engraçado, mas isto não aterrou, isto teve que ser, em primeiro lugar teve que ser pensado, porque eu sou apologista quando me pedem para falar de turismo em espaço rural, ou dar aulas, ou um workshop, ou sei lá, fazer qualquer atitude ou uma ação de formação, aquilo que eu digo sempre logo às pessoas é que sem paixão, como o João dizia há bocado, sem paixão e convicções nunca se consegue fazer nada, porque primeiro tem que ter paixão para depois perceber qual é o conceito que nós queremos criar. E, portanto, eu defendo que para turismo em espaço rural tem que haver sempre um conceito definido. Neste caso, o conceito que foi definido é sobretudo o quê? A partilha daquilo que nem é meu. A natureza, ao fim e ao cabo, é de todos também, não é? Todos. Ela está aqui, é de todos. É isso mesmo. Até o céu. Até o também céu. se faz tal muitas... e qual, porque o céu não é meu. O céu é de todos. E aqui faz uma observação maravilhosa, organizada pela Paula Santos, sim, pela Biblioteca BES. Municipal, que eu tenho tanto que agradecer, e já lá vamos à questão da partilha das intenções, mas ainda voltando à base da essência da construção e da criação do próprio conceito, que eu digo a toda a gente, e digo isto com orgulho, e digo sempre arrepiada, e já estou, ainda não disse, e já estou arrepiada, que é a questão da partilha daquilo que não é meu. Esta propriedade é da minha família, mas nós não nos sentimos donos. Nós sentimos-nos responsáveis, porque são coisas diferentes. Aquelas zonas ripícolas, aquele bosque, estas linhas de água intocáveis, que nunca ninguém estragou ao longo da história, são percursos milenares, eles estão lá em baixo. E aí fui visionária, assim, sem vaidade, digo, sem vaidade. Quando as pessoas dizem, Paulo, foste visionário? Sim, fui visionário perante a minha humildade, que eu digo sempre que sou um elemento tão insignificante naquela cadeia de valor, no meio daquela biodiversidade extrema de animais selvagens que coabitam connosco, e que eu digo sempre que nós, humanos, é que somos os selvagens, e aqui prova-se o contrário, aqui prova-se que nós coabitamos com aqueles seres, e que temos espaço para todos. Mas aquele projeto de passeio, antes de projetar as casas, eu disse ao meu pai, e recordo um encontro internacional de recursos silvestres organizado por Mértola e por Almodóvar, eu fui convidada, imaginem bem, a apresentar um projeto que na minha cabeça fazia sentido, que era abrir as margens da Ribeira de Teres e Copos, porque a Ribeira é de todos, os portugueses, os alentejanos, e é do mundo. A margem é minha, mas eu não tenho o direito de a fechar e de não permitir que as pessoas passeassem. E conto sempre... Talvez o início deste projeto, que foi rapidamente, eu estava a olhar para as vacas com o meu pai, Rui Conduto, e disse ao meu pai, já chega de vacas por enquanto, eu gosto muito das suas vaquinhas, mas vou até à Ribeira. E, filha, vê lá se cais. O pai disparado, com 40 e tal anos, mas olha, uma primavera fantástica, e fui até lá abaixo. Eu geralmente conto isto até a poucas pessoas, mas não há problema nenhum de contar. E quando lá cheguei, eu senti-me tão triste comigo própria. Porque eu não tinha visto nada, eu já tinha ido lá tantas vezes e nunca tinha visto nada. E sentei-me. E passado 30 segundos fui ao meu pai, pai, venha já daí, larga as vacas. Venha já daí, venha sentir isto comigo. Filha, quanto tempo o pai não tem nada para fazer, venha lá comigo. E o senhor foi galopando, partiste uma perna, de certeza, não pai, estou ótima. Mas o pai, se não se importa, senta-se aqui em silêncio. E vamos sentir isto. E vamos recordar as palavras do nosso avô, do teu pai, do meu avô. Já viu? A responsabilidade, olha, cheiros, sons, cores, pássaros, insetos, céu, água a correr, isto é o quê, pai? Isto é lindo. E eu olhei tantas vezes para isto e não vi. Portanto, vamos fazer alguma coisa por isto, e que não aqui um projeto. Paula, quando metes uma coisa na cabeça, não vale a pena, faz o que tu quiseres. E foi aquele clique. Porque eu sentia que a tal marca positiva, como o meu avô tanto falava, tinha que ir para a frente. E portanto comecei a desenvolver o projeto, comecei a desenhar as casas e comecei a sentir que vinha aí muito drama. Estávamos em Reserva Ecológica Nacional, em Rede Natura, em Zona Protegida de Castro Verde. E eu sei que isso complicou o caminho durante um tempo, não complicou? Complicou, mas foi a minha leva, foi a minha motivação. Sabem porquê? Porque é como o João diz e bem. Nós, quando vimos uma data de condicionantes,
Condicionantes é um grande palavrão. As pessoas começam logo à partida a dizer assim, eu não vou fazer isto porque não é possível, e vem uma data de condicionantes e eu não vou conseguir nada. E na altura chamavam-me, pá, tu realmente, tu és completamente, digo louca, mas completamente surreal. Porque tu tens 4 condicionantes, a legislação não permite que tu faças uma casa de furo ou até um turismozinho, se for possível, é pequenino, tu não vais conseguir. E eu disse, mas eu tenho todo o tempo do mundo. Eu até aos meus 94 anos tenho tempo. Vou caminhando. Vou caminhando. E há um lema na Paula. Com ambição, sim, mas 5% chega. QB. Para que haja felicidade. Porque mais que isso, depois há muita maldade. E, portanto, o meu lema é, se vier, vem. Se não vier, não vem. Também namoro por isso. Agora, sentia pena se não pudesse partilhar isto com o mundo. Porque estes passeios, não é só a paisagem, é aquelas linhas de água que ainda existem, cheias de biodiversidade, como exemplos únicos na Europa, quase ao nível mundial. E agora aqui acrescento. Houve um documentário da Wild National Geographic que falava sobre os melhores ecossistemas do mundo. Fiquem a saber. Não é? Que o meu filho descobriu esse documentário, o meu filho Pedro do Meio, e disse, mãe, tenho um grande presente para lhe dar. E eu tinha muita coisa para fazer, ele disse, não tem nada para fazer também. Ouça lá, veja este programa. E aí escorreu uma lágrima, sim. Porque nós temos dos melhores ecossistemas do mundo. Aqui ao lado da porta. Ao lado, a 10 minutos de Beja. A 10 minutos de Beja. A 1h45 de Lisboa. A 1h15 de Faro. A 2 horas de Sevilha. E se vem gente do mundo inteiro descobrir-nos, muito mais, nós valorizamos este projeto para que também as pessoas de dentro, o turista de dentro, que é também o de Beja, é muito bem-vindo para perceber a riqueza da qual é responsável, não dono, enquanto português e enquanto alentejano, mas sobretudo responsável. Pela sua preservação e pela sua promoção também, não é? Sem dúvida. A Paula diz estas coisas assim, parece tudo muito fácil, não é, João? Mas eu gostava aqui de acrescentar que, para além desta resiliência, da capacidade de acreditar naquilo que se sonha, na capacidade de saber que se fecha uma porta, mas que se abre uma janela, e de continuar o caminho, sabendo que as coisas hoje podem ser de uma forma e amanhã podem ser de outra, mas nunca desistindo, é preciso saber também que há uma incubadora em Beja, nunca é demais lembrá-la, a incubadora de inovação social do Baixo Alentejo. Existe em Beja, ao lado da Igreja de Santa Maria, é fácil de encontrar, e lá, de alguma maneira, há pessoas capazes, técnicos, com know-how e com projetos já aprovados, que podem ajudar efetivamente as pessoas a dar um rumo às suas ideias. Vamos falar um bocadinho também sobre isso, João. Sim, podemos falar com mais ou menos know-how, depende dos dias. O que é um facto é que temos sempre muita vontade. E tentamos, mesmo que não tenhamos o know-how em determinadas áreas, procurá-lo e adquiri-lo. E portanto, o grande objetivo da incubadora é, e quando nós pensamos em incubadora, e a incubadora foi um projeto que surgiu muito rapidamente. Posso-vos dizer que o projeto da incubadora foi feito em 2 dias. De tal maneira já ele fazia parte da nossa cabeça, não é? E portanto aqui a incubadora, o principal objetivo dela, mais do que uma incubadora física, é ser uma incubadora de todo o território. Portanto, ela não é física, ela não é um espaço físico. Ela existe onde nós temos a capacidade de criar, onde temos a capacidade de fazer novas coisas, onde temos a capacidade de ajudar alguém a construir aquilo que são as suas ambições, os seus sonhos e a melhorar o nosso território. E também ela existe para educar-nos, no sentido de nós nos tornarmos mais capazes, mais competentes para que possamos realizar aquilo que é a ambição da nossa vida. E, portanto, estas 2 ideias base que depois levaram à construção dos 3 eixos da incubadora, porque quando pensámos em incubadora, a incubadora não podia existir sem estar ligada à questão do emprego. Porque é importante nós percebamos que nós, quando criamos projetos, estamos a criar também empregos, estamos a criar fontes de sustento. E este território bem precisa. Mais fontes de sustento. Eu ainda nunca conheci um projeto que não tenha criado emprego. Nem que seja o da própria pessoa, mas criou. Claro. Depois, a questão da comunidade e da educação. Não é? Porque muitas vezes pensamos, uma incubadora deve apenas existir para ajudar os projetos que a procuram. Não concordo. A incubadora existe porque no território sentimos uma necessidade
de alavancarmos, de alicerçarmos conhecimento, de dotarmos as pessoas desse mesmo conhecimento para que tenham a capacidade de construir. Porque muitas vezes em territórios como o nosso, que até há pouco tempo se calhar éramos uns desgraçados e uns coitados, e agora já percebemos que afinal até se vive melhor, para muita gente, até se vive mais ou menos, e isto é importante também para a cabeça dos mais novos. Isto é muito importante para a cabeça dos mais novos, e eu posso falar porque eu sempre me dediquei ao meu território. Eu não sou a favor da questão da fixação de população. Eu acho que a população não se deve fixar. Até deve sair para encontrar outras Exatamente. coisas. Eu acho que os nossos jovens têm a necessidade de sair daqui. De ver mundo. De ver mundo, de estudar fora, de aprender, de apreender. Mas voltem. Voltem para que nós possamos usufruir daquilo que foi a sua jornada. E se todos nós fizermos a nossa jornada e formos voltando aqui ao nosso recanto e formos construindo o nosso recanto com esta experiência toda, então nós fazemos um território que não vai haver outro igual. Porque nós temos tudo para isso. E quando nós dizemos isso, é incrível, e eu digo isto, como a Paula diz, não é sem vaidade, mas com muito orgulho. Quando nós chegamos a qualquer sítio e dizem, olha o pessoal de Beja, faz coisas espetaculares num território improvável. Mas improvável porquê? Porque é que nós somos improváveis? Temos uma grande vantagem, temos a zona de maior território do país. Temos a zona de maior território. Temos essa a zona vantagem de maior geograficamente falando. Mas Ana, temos a zona de maior território, mas temos outra coisa também. Nós temos toda a riqueza que necessitamos aqui. Nós temos as pessoas. Incluindo pessoas. Nós temos as pessoas. Nós temos cultura. Aliás, que isto é muito importante que as pessoas percebam. Os territórios constroem-se de espaço físico, não é? Mas principalmente de pessoas, de uma ligação cultural entre elas, não é? E de uma ligação afetiva. E isso existe neste território. E nós temos a capacidade e temos que saber construí-la e disseminá-la, porque eu acho que é muito importante quando se fazem projetos, os projetos serem replicáveis. Esta questão de nós fazermos projetos, e eu fico muito contente com isso, quando nós temos a capacidade de fazer um projeto tão simples, tão fácil, que qualquer pessoa percebe a sua utilidade e consegue facilmente no outro território replicá-la. Portanto, nós quando construímos, por exemplo, o projeto Convida é a coisa mais simples de replicar. Mas é a primeira vez que, e olhando àquilo que a Paula diz, é a primeira vez que um projeto de envelhecimento ativo, ou de promoção de envelhecimento ativo, parte de dois princípios. Primeiro, não temos que ir à obrigatoriedade. Envelhecer não dá o direito a ninguém de obrigar ninguém a nada. Portanto, as pessoas têm que ir se quiserem, se sentirem que a estimulação cognitiva, a estimulação motor melhora a sua vida, acho que mas é um compromisso da pessoa com ela própria. E depois há aqui outra coisa muito importante no projeto Convida, que ele é aplicável em qualquer sítio. Seja urbano, seja rural. Do país. Dentro, urbano, fora. E atenção, os prémios que o projeto Convida tem ganho. Alguns até fora do país. Até dois fora já fora do país. E cá está, e como a Paula diz, nós vamos para as coisas sempre a pensar que não vamos a lado nenhum e depois, afinal de contas, até ganhamos. Este know-how que fomos construindo, não é? Porque ele não existia, ele foi sendo construído. E é construído por quem? Pelos técnicos, pela coordenadora, pelos dirigentes, mas principalmente por quem usufrui do projeto. Leva-nos a que se tenha criado um novo paradigma. Então agora o que é que nós partimos do princípio? Que nós não temos a obrigatoriedade de ir, mas se formos estamos melhor. E isso leva-nos ao segundo ponto, que é nós assentarmos isto na medição da qualidade de vida e do bem-estar. O critério do projeto Convida, para além de ter 350 pessoas, que neste momento já tem muito mais do que isso, é medirmos o impacto na qualidade de vida, no seu bem-estar, do resultado deste projeto, do usufruto deste projeto. Qualidade de vida e bem-estar, exatamente. Tal e qual como aqui. As regras e dos todos os projetos têm que ter por base esta ideia base. Nós temos que ter qualidade de vida, temos que ter bem-estar e temos que pensar sempre, e eu digo isto, e indo aqui um bocadinho ao encontro daquilo que a Paula estava a dizer um bocadinho, há bocado. Nós todos temos capacidade de ser felizes e temos capacidade de criar impacto. E é outra das coisas que nós levamos a vida a criar impacto. E eu sou presidente, com muita satisfação, de uma instituição de Centro Social Nossa Senhora da Graça, em que tenho 20 e tal senhoras que trabalham connosco a fazer higienes, a fazer apoios domiciliários, a fazer apoio à medicação, a fazer alimentação.
Alguém tem noção do impacto e da importância que estas pessoas têm na vida de todos os idosos? Basta ouvir os avós com voz todas as semanas Não e é? percebem o impacto e aí que a têm, questão realmente disso, é muitas grande. vezes, e nós também temos que partir para uma nova etapa e percebermos que a vida às vezes não é aquilo que nós temos vindo a construir, que a maldadezinha às vezes nos leva a construir. Não há profissões de primeira e de segunda. Há profissões necessárias. E todas as profissões são necessárias para que nós tenhamos a enorme capacidade de melhorar a vida uns dos outros. E estas pessoas melhoram a vida dos outros. São fundamentais, não é? E portanto, vamos lá ver uma Mais do que coisa. O necessários. meu trabalho substitui-se ao delas? Não, antes pelo contrário, nem o outro. Não é? Claro, é mesmo O assim. delas é tão importante como o meu. E se nós todos começarmos a pensar que a pessoa que faz as saladas aqui, que a pessoa que ajuda a cuidar do gado, que a pessoa que limpa o espaço, a Paula que tem esta capacidade fantástica de nos seduzir, de nos levar para esta ideia e de construir aquilo que os xistos é, os turistas que usufruem. Portanto, isto é o projeto da Paula. E portanto, quando nós falamos nisto, a incubadora está lá, sim senhor, disponível sempre para todos, mas a incubadora não cria projetos. Ajuda. A incubadora serve para alavancar as vontades. Agora, foi como eu disse, não vai ficar ninguém para trás e todas as pessoas que sentirem ou que tiverem a vontade de construir alguma coisa, com certeza absoluta que vamos com elas até ao fim do mundo. Mas a vontade tem que vir de nós próprios. Às vezes a questão do ter alguém para conversar, e era também nesse sentido que eu tinha colocado aqui o João à conversa novamente, o facto de ter alguém para conversar, tirar uma dúvida, perguntar se aquela ideia pode ou não fazer sentido é fundamental, porque há muita gente que estava a ouvir a Paula, há muita gente que estava a ouvir o João e pensa que tem uma ideia, mas pensa que ela pode nem ser uma ideia, ou pode nem ser alguma coisa execuível. Às vezes é importante ouvir estes testemunhos, saber que existe alguém que tecnicamente pode ajudar, nem que seja ouvindo para também aconselhar, não é? Aconselhando. E outra coisa, uma das coisas que eu tenho notado é que nós, felizmente, e já se passaram mais de um ano da incubadora, portanto já comemorámos em dezembro o primeiro aniversário, portanto já vamos 1 ano e meio, e que já vamos aqui com algum conhecimento do terreno. Todos os projetos que nos têm aparecido, e que já temos projetos inclusive aprovados e a iniciar-se, outros que estão a construir caminho, mas o que é um facto é que, se pensarmos bem, todas estas pessoas que não se conheciam, hoje em dia, parece uma família. Toda a gente ficou amigo, toda a gente se relaciona, toda a gente, e mais que não seja, esse também é um dos grandes objetivos da incubadora, é criar estas relações que não existiam. São as tais parcerias. Daqui podem nascer novos projetos. São as ou parcerias não, também não há necessariamente. São as parcerias que são necessárias para o nosso território, em que todos ficamos a ganhar, e uma parceria só é parceria se ficamos todos a ganhar. E o projeto da Paula põe toda a gente a ganhar de alguma forma. Há muitas pessoas que já conhecem o projeto, que vêm aqui, que usufruem do espaço, não só quem vem de fora e frequenta, mas há muitas instituições de Beja, à volta de Beja e fora de Beja, que já fazem deste também o seu espaço. Esta foi a ideia inicial e aqui eu vou pedir, dentro desta linha de orientação de conversa, que deixe um conselho a quem nos ouve. Quando se pensa em fazer projetos que pensam na felicidade e no bem-estar nosso e de quem está à nossa volta, como é que se constroem estas parcerias? Às vezes o mais difícil é precisamente isso, é saber onde é que se bate à porta, é saber cativar o outro para vir ter connosco e também se envolver na nossa ideia. Essa é a parte mais difícil, foi aquela que notou, podia ser mais complicada ou nem por isso? Olha, eu acho que não. A primeira iniciativa que recebi... A ideia era tão boa que as pessoas a receberam. Não, é assim, esse foi sempre o meu propósito, portanto, está inerente ao conceito a questão da sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade económica, social e ambiental. Mas a social, para mim, é preponderante, cada vez mais. E, portanto, eu recebi uma iniciativa do IP Beja, dos alunos de turismo, finalistas, em que me propuseram vir para este espaço durante 3 meses, portanto, desenvolver um projeto ligado à arte. Foi o primeiro. A partir daí foram outros mais. Portanto, o agroturismo Xistos vive de uma dinâmica contínua. Portanto, e por isso é que eu adoro esta minha área de trabalho. Eu dedico-me a várias áreas, mas esta é o meu enlevo. Porquê? Porque, em primeiro lugar, eu estou sempre a aprender com quem chega. Sinto-me muito mais profícua, porque eu costumo dizer, sem vaidade, agroturismo Xistos é onde existe vida boa. E, para mim, vida boa é onde o conhecimento atravessa.
Portanto, ter pessoas que vêm de todo ao lado, sejam turistas ou não, e que me ensinem alguma coisa, é logo para mim um grande enlevo. Ou ouvirem aquilo que eu tenho para dizer, que também ensino muita coisa dentro das minhas possibilidades. Mas quer queira que não, há esta partilha de conhecimento. Quando diziam no início, nós realmente temos um território riquíssimo, ao nível cultural, ao nível genético, ao nível etnográfico, ao nível, portanto, não só da parte ambiental, mas daquilo que nós somos, das nossas raízes e da nossa própria identidade. Nós somos um povo alentejano com muita força, com muito carisma. E, portanto, no meio disto tudo, somos uma descoberta. E agora se também falo com toda a sinceridade, as pessoas às vezes não têm noção, mas os portugueses, os internacionais sabem que Portugal, nem todos sabem que Portugal existe, mas muitos, mas Alentejo estão a descobrir, mas sobretudo o meu enlevo é Portugal estar a descobrir-nos a nós, Baixo Alentejo. E portanto, eu pensei, mas só receber o turista, desculpe o termo, está de papo para o ar, para a piscina, olhar a Boa Vista, ou tomar um bom pequeno almoço, ou até ter um colchão que até conseguiu descansar e dormiu bem, isso não é nada para mim. Isso não é nada, não é o meu propósito, é sobretudo transmitir a essas pessoas que cá chegam o nosso conhecimento, a nossa riqueza enquanto povo alentejano. Então sozinha nunca conseguiria. Portanto, além desse evento, o evento do IPB já foi o primeiro e depois foram desde aulas abertas, apresentação de trabalhos, festivais, sessões de astrofísica, sessões de paleontologia, sessões de biodiversidade, portanto, e outras mais iniciativas, incubadora com os Dogs e não só, e portanto eu comecei a sentir que realmente eu tinha que cada vez aí ser mais ambiciosa, sim, com o tal questão controlada da ambição, mas tinha que ser ambiciosa de pensar assim, não, o espaço físico é de todos. Eu continuo a dizer isto, no primeiro momento em que abri até agora e continuarei, este espaço físico tem que acontecer muito mais coisas. Não pode ser apenas um espaço que recebe turistas, pessoas que querem turistar e descansar durante uma semana ou um fim de semana. Não, isto tem que ser muito mais. Isto tem que ter outro propósito. E aí surgiram parcerias com pessoas diferentes, relacionadas com áreas interessantíssimas, relacionadas com a oferta que eu tenho aqui. Desde a agropecuária, desde a floresta, desde a investigação com o CEBAL, por exemplo, trabalhamos muito com o CEBAL, investigação científica, desde há 10 anos que desenvolvemos projetos em prol, portanto, do bom uso dos recursos agroflorestais, desde, por exemplo, trabalhar com os alunos do IPBEJA, do curso de Turismo, de Agropecuária Mediterrânica, de Agronomia, de Engenharia do Ambiente mestrado, que os miúdos, os alunos têm desenvolvido aqui projetos interessantíssimos para nós, para eles e para nós, e, portanto, no meio disto tudo, tem havido uma data de parcerias que têm alavancado os xistos e que até, sou sincera, eu digo qual é o código do dia, as pessoas vêm para aqui desenvolver sozinhas ou comigo aquilo que bem entenderem. Portanto, este espaço é de todos e só assim é que nós podemos ser profícuos enquanto cidadãos deste território e sentirmos vivos e que servimos para alguma coisa. Através deste pequeno agroturismo de só apenas de 6 quartos, mas com um conceito tão alargado. Só para acabar, e aqui a minha opinião, vale a pena acreditar que é possível. Isto é sempre a frase que eu estou sempre a dizer a quem cá passa. Acreditem que é possível fazer. Dá trabalho? Dá. Mas nada na vida sem trabalho dá gozo. Agora, não desistam. Não desistam. Têm que ser realmente resilientes e têm que ser convictos que conseguem. Isso é maior. Ter objetivos de vida é o maior enlevo. Acreditar nos sonhos, ser resiliente, acreditar que é possível, continuar lutando e caminhando, são as deixas que a Paula Mira nos deixa. E nós podemos deixar aqui mais algumas para os próximos programas. Há mais projetos que vêm aí, a incubadora já tem projetos aprovados, vamos também dar a conhecer alguns deles. Começámos num projeto que não é financiado, como o João referiu há pouco, pelo POAS, nem pelas parcerias para o impacto, mas que podia ter sido. É apenas um exemplo de como é possível acreditar e tornar viável o sucesso neste território, trabalhando para o seu território, João. É assim, ainda não é apoiado, mas eu espero que nós continuemos a trabalhar num outro projeto que temos em comum já e que venha a ser apoiado. E que venha a ser aprovado, e eu penso que a Paula Mira é uma grande aquisição para Portugal Inovação Social, e sem dúvida nenhuma, isso, quando falamos em contratações,
Penso que tem todas as características. Há aqui, e no outro dia falávamos nisso, já fora do programa, que realmente temos aqui parcerias muito, muito positivas. A questão aqui dos Xistos e da Paula, a questão da Rádio Voz da Planície, que até inclusive foi dito por um dos dirigentes do Portugal Inovação Social que o considerava um dos meios de comunicação mais abertos e disponíveis para esta questão da inovação social. O próprio município de Beja, também ele um dos maiores investidores, um dos maiores do Alentejo, e portanto nós aqui, e mais que se juntaram mais municípios e que se juntaram mais parceiros, porque vieram entretanto novos projetos aprovados, e é muito positivo percebermos o rumo e o sentido que os projetos que foram sendo aprovados tiveram, e eles no fundo têm todos um caminho que é muito comum, não é? E portanto teremos o prazer de falar com a Rita Martins e com a Fátima do CEBAL, que tiveram o seu projeto A Escola Ciência aprovado. É um projeto interessantíssimo e que elas vão ter a oportunidade de explicar, e que também com certeza é um dos nossos meninos, e que gostamos imenso de perceber o amor e a paixão que aquelas mulheres têm à ciência e a forma como de uma forma tão simples a transmitem. Elas já tinham a ciência à la carte, e partindo desse princípio construíram um projeto excelente, portanto que foi aprovado, não é? Depois a Casa do Povo de Santana de Cambas e o município de Mértola com a Cozinha da Avó, e aí eu sou sincero que é um projeto desde o primeiro momento me cativou, porque acho que é importantíssimo aquilo que eles falam quando falamos de criar uma rede alimentar sustentável baseada nas hortas particulares, comunitárias que cada um tem, e pensarmos acima de tudo na segurança alimentar, não no sentido da qualidade daquilo qualidade em termos de se a comida está boa ou está má, não é? Portanto, mas na qualidade nutricional, no facto de ser produção totalmente biológica, ser produção da época, não é? E a partir daí criarmos um conceito de uma alimentação saudável, equilibrada e que a podemos levar a toda uma comunidade, é realmente algo de extraordinário, não é? Porque ninguém... É isto que eu acho fantástico nos projetos de inovação social. São coisas tão simples, mas que não existem, não é? Por isso é que eles Por isso é que são inovadores. São inovadores. Mas é realmente fantástico pensarmos nesta ideia de que podemos criar uma rede alimentar sustentável num território. E nós no Baixo Alentejo temos todas as características para que isto seja possível. Isto é, e vamos lá ver, e em termos de economia circular, isto é extraordinário, porque falamos de utilização sustentável e responsável da água. Falamos de produção equilibrada e de uma produção sem recurso a produtos químicos. Falamos numa produção que está em comunhão com a natureza, que respeita o meio ambiente. E, portanto, se nós pensarmos tudo isto, realmente é extraordinário o impacto que isto pode ter. Pode ter um impacto brutal. Depois temos também o projeto sem idade dos municípios Cuba, Vidigueira e Alvito, que são os investidores sociais e o promotor será a Terras Dentro, que é a replicação do Convida no Conselho de Cuba, Vidigueira e Alvito. E portanto eu fico muito satisfeito, porque realmente quando nós criamos algo e percebemos que não só tem sucesso no nosso território, como os outros querem replicar e querem utilizar, isso é a maior prova de sucesso do projeto e da utilidade do projeto, e penso que toda a gente que constrói um projeto pensa que o principal objetivo que tem é exatamente esse, é o de que este projeto é útil, não é? E, portanto, depois também, com certeza, teremos uma conversa com o Francisco Fragoso sobre questões mais técnicas e claras sobre as parcerias para o impacto, como é que podemos concorrer, o que é necessário. Está quase aí o edital, não é? Agora para agosto. Exatamente. E, portanto, penso que, mais uma vez, estes programas serão muito úteis para criarmos aqui uma ideia do que é que realmente é necessário para construirmos projetos, se estamos interessados. Entretanto, também abriu uma outra linha de financiamento, que é o Mais Coeso. Nós também já estamos a trabalhar com algumas pessoas para a realização de projetos nessa linha de financiamento. E, portanto, linhas de financiamento é uma coisa que não falta, elas irão abrir, estão disponíveis. Temos que criar meios de todos poderem utilizá-las.
E termino dando aqui uma pequena achega relativamente a esta questão de que é importante que quando pensamos os nossos projetos, pensemos de uma forma muito clara como é que eles vão mudar o nosso território para melhor. E se na nossa cabeça a resposta for sim, então venham trabalhar connosco para nós ajudarmos a ter os outros 5 sims que são necessários para o projeto ser aprovado. Mas o principal é efetivamente isto. Os projetos moldam-se, os projetos trabalham-se, os projetos têm que se construir e desconstruir, mas, acima de tudo, temos que ter noção se eles são efetivamente úteis. E é por aí que se deve pensar. E é por aí. E, portanto, nós não podemos querer construir um projeto só porque sim, porque agora está na moda e então vamos todos construir projetos. Não, os projetos têm que existir porque são úteis, porque vão fazer efetivamente a diferença. E se nós temos um projeto desse excelente, se não temos e temos vontade de ser empreendedores, vamos juntar-nos, criar parcerias, criar redes de contactos que são tão importantes como a construção de um projeto a solo. Participar nos projetos dos outros e torná-los nossos é tão importante como construir um projeto só nosso. E eu não vi nenhum projeto até o dia de hoje que fosse feito por uma pessoa só de ter sucesso. E já deixámos muito repto aqui hoje, muita coisa para pensar, a quem está a pensar nestas questões dos projetos e se quer envolver nesta filosofia de vida, que acaba por ser uma filosofia de vida. Só me falta dizer que vale a pena continuar na nossa companhia. Venham mais programas, vamos estar sempre nos 104.5 da Voz da Planície e também na nossa emissão online e, é claro, no Facebook da Incubadora. Fiquem atentos às nossas redes sociais, mais programas virão, eles serão devidamente divulgados e ficam desde já convidados. Até lá.